EAD Sucesso. Cursos online. Seja bem-vindo ao nosso curso, Como Controlar e Reduzir os Custos Empresariais. A equipe EADsucesso.com agradece a sua participação neste curso. Aula 2, Introdução. A redução de custos sempre foi, é e será uma preocupação constante de toda e qualquer empresa que almeja sobreviver e prosperar em qualquer tipo de mercado. A contabilidade de custos sempre foi o centro das atenções das organizações econômicas vencedoras. Sem controles eficientes de custos, nenhuma empresa sobrevive ou torna-se próspera. Todavia, mesmo sendo uma atividade crucial para a lucratividade dos negócios, a redução efetiva e principalmente continuada dos custos tem sido amplamente negligenciada por alguns empresários brasileiros, que agem mais por impulsos do que por conhecimentos específicos, quando o assunto é gestão financeira. Normalmente, a maioria das empresas só se preocupa com a redução dos custos, quando estes estão afetando a margem de lucro do negócio. Em suma, a implantação do programa de redução de custos é sempre implantada diante de crises financeiras. Por esse motivo, muitas vezes, essa implantação compulsória apresenta grandes riscos para o futuro da empresa. O mais correto e justo é a preocupação premente da política de redução e controle de custos empresariais, conhecida como forma política espontânea de controle de custos. Essa ação é efetivada antes de qualquer sinal de crise financeira e indica alto índice de inteligência da gestão do negócio. A empresa que busca vantagens competitivas deve atentar-se para a implantação da política de redução de custos de forma espontânea. Dessa forma, estará bem à frente dos seus concorrentes, pois a maioria destes só age neste propósito quando há crises financeiras iminentes. Todavia, implantar um programa de redução de custos não é uma tarefa fácil em muitos casos. Sem os devidos conhecimentos técnicos e práticos, essa implantação pode trazer sérios riscos para a manutenção da empresa a médio e longo prazo. Antes de iniciar o processo de implantação do sistema de redução de custos, a empresa precisa de ter total conhecimento sobre seus custos e principalmente sobre seu fluxo de caixa. Além disso, duas outras ações precisam ser efetivadas para se obter êxitos neste processo. Essas ações são a conscientização e envolvimento dos empregados e a manutenção do sistema de controle de custos. O conhecimento dos custos reais da empresa irá formar o alicerce do programa de redução de custos. É preciso que se conheçam os custos totais da empresa, estratificados por categorias: custos fixos, variáveis, diretos, indiretos, administrativos, de produção, vendas, etc., e principalmente os custos por centros de custos, por setores. Estes conhecimentos reais da empresa são obtidos através de utilização de planilhas de custos e estudos detalhados das origens e dos fins dos recursos financeiros da empresa. A análise do fluxo de caixa da empresa vai oferecer aos seus administradores a visão global de todas as finanças da empresa. Com a análise do fluxo de caixa, a empresa enxerga detalhadamente como ocorrem as entradas, as saídas financeiras e os períodos destes eventos. Dessa forma, se conhecerá efetivamente as origens e fins dos recursos financeiros da empresa. Por sua vez, somente através da efetiva conscientização e envolvimento dos empregados poderá obter êxitos no processo de redução de custos empresariais. O histórico das empresas que fracassaram na implantação dos seus programas de redução de custos indica que foi a falta deste item que malogrou o programa de redução de custos. Dessa forma, para obter sucesso neste programa, a conscientização e principalmente o envolvimento dos empregados são fundamentais. Deve-se neste instante se atentar para um erro fatal para qualquer tipo de programa de redução de custos, que é a opção iniciá-lo pela demissão de pessoal. Seguramente pode-se afirmar que iniciar um programa de redução de custos pelo corte da folha de pagamento é um sinal de despreparo gerencial e administrativo. Demitir pessoal pode ser uma das opções de redução de custos empresariais. Porém, essa opção deve ser a mais estudada, detalhada e planejada e só deve ocorrer quando cientificada como necessária, depois de se exaurirem todas as demais opções de redução de custos empresariais. Por último, temos a importância da manutenção do programa de redução de custos. Essa manutenção é a atitude mais inteligente do programa de redução de custos empresariais. Todavia, é a mais negligenciada entre as empresas brasileiras.
Em nosso país há muito alarde quando das implantações de programa de redução de custos. Contudo, vê-se facilmente que em pouco tempo este programa perde a sua eficiência, pois não há controle da sua manutenção. Deve-se também neste instante citar que os custos são hoje os únicos elementos do sistema de mercado que o empresário tem poder interno de modificá-los. O preço, outro elemento deste composto, é ditado pelo mercado e sobre si há pouca ação direta da empresa. Um outro item a ser considerado na implantação do programa de redução de custos empresariais é a falta de conhecimentos da maioria dos empresários brasileiros sobre este assunto. Pesquisas setoriais indicam que apenas aproximadamente 26% das micros e pequenas empresas brasileiras possuem conhecimentos e controles efetivos sobre os seus custos. Este fato nos leva a considerar que é muito importante para os pequenos e médios empresários brasileiros saberem quais são os seus custos totais e como eles se compõem dentro dos seus negócios, para só então poderem tomar decisões gerenciais eficazes e capazes de gerar resultados positivos nas suas transações comerciais. É salutar que todos os empresários conheçam os custos relevantes dos seus negócios e transformem esses conhecimentos em ferramentas eficazes de decisões gerenciais práticas e eficientes. Qualquer decisão empresarial focada em redução de custos deve ser tomada baseada inicialmente através das análises criteriosas dos custos e suas situações de ocorrências. Sem isso, toda atividade focada no propósito da redução de custos não passará de uma situação gerencial muito perigosa. Nos atuais cenários emergidos da competitividade gerada pela globalização, é importantíssimo o total controle sobre os custos empresariais. Daí a importância deste rigoroso trabalho para quem quer conhecer, medir, reduzir e principalmente controlar seus custos empresariais. Muito obrigada e até a próxima aula. iadsucesso.com. Cursos online.